Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Nós sabemos que estamos enfrentando um momento muito difícil, passando por uma crise a nível global, no que diz respeito à saúde, e isso tem trazido muitos transtornos para muitas pessoas e muitas famílias. Mas em meio a tudo isso nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Nós cremos que a sua mão está sobre nós, que o Senhor está nos abençoando, está nos guardando e vai continuar nos guardando. Além disso, o Senhor tem dado para nós, todos os finais de semana, uma palavra muito abundante, com muito conteúdo espiritual, muito profundo, uma palavra com muita autoridade, liberada pelos irmãos Pedro Dong e Esdras Mar. E isso vai continuar. Todo sábado o Esdras Mar vai compartilhar uma palavra, e no domingo o irmão Pedro Dong vai compartilhar uma palavra a fim de suprir as igrejas. Então, tudo pode estar diminuindo o seu fluxo com toda essa crise. Pode até chegar a parar algumas coisas. Mas, irmãos, a obra do Senhor não para. O Espírito não para. O nada pode barrar a ação do Espírito. Então vamos valorizar essa palavra que está sendo transmitida para nós todos os finais de semana. Vamos ouvir, vamos ruminar, porque é a palavra que vai, mesmo em meio à crise, nos dar condições de avançar. Mas, além disso, nós, irmãos responsáveis daqui da Igreja de Manaus, sentimos que também precisamos contribuir com o seu progresso espiritual. Baseado nisso, surgiu então o nosso sentimento de, toda semana, gravar um vídeo de maneira bem sintetizada a respeito, um vídeo bem resumido, trazendo a mensagem da semana do Alimento Diário de uma maneira bem sintetizada. Por exemplo, hoje, essa semana, a mensagem é a Igreja dos Primogênitos. Então, coube a mim trazer essa palavra para vocês. Então, semanalmente, um irmão vai trazer para você uma palavra bastante resumida e bastante sintetizada, correspondente ao encargo do Alimento Diário daquela semana. E toda quinta-feira esse vídeo será disponibilizado no canal do YouTube da igreja e o link será postado no grupo da igreja para que os irmãos possam ouvir. Qual é a intenção desse vídeo? É resumir, é trazer para os irmãos alguns pontos do Alimento Diário daquela semana. Ajudar os irmãos a desfrutar do Alimento Diário, tocar de maneira mais profunda no Alimento Diário e no encargo daquela semana. Correto? Então, coube a mim dar início a esse projeto e eu vou então iniciar aqui essa comunhão com vocês. Louvado seja o Senhor. Bom, essa semana vimos sobre a Igreja dos Primogênitos, E o fundamento dessa mensagem está em Hebreus capítulo 12, versículo 23, Lá fala sobre esse termo, a Igreja dos Primogênitos. Mas, no início da semana nós vimos que foi trazido para nós um fundamento, uma base sobre o ministério da Nova Aliança. Se alguém perguntar assim, de onde surgiu o seu ministério? De onde veio o seu ministério? Onde nasceu o seu ministério? O ministério que nós seguimos, irmãos, nós estamos inseridos nele, é o ministério da Nova Aliança. Segundo a revelação bíblica da economia de Deus, existe um único ministério, que é o ministério da Nova Aliança. E esse ministério teve início com o Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 23, fala que o Senhor então começou o seu ministério aos 30 anos. Que ministério que é esse? É o ministério da Nova Aliança. Então, onde nasceu esse ministério? Onde surgiu esse ministério? Ele nasceu com o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e nesse inteirinho, enquanto vivia nessa terra, ele chamou discípulos para si, chamou 12 discípulos, um se perdeu, que foi Judas, Matias foi adicionado no lugar de Judas, e após a morte e ressurreição do Senhor, esses discípulos, esses apóstolos, ficaram então encarregados de levar adiante esse ministério, principalmente sobre o encabeçamento de Pedro. Ali em Atos 2,14, nós vemos Pedro se levantando com muita autoridade, falando uma palavra cheia de poder, de autoridade, e ali então, a partir dali então, o Ministério da Nova Aliança ganha mais espaço
e a igreja em Jerusalém é consolidada e a região da Judéia então passa a praticar, a viver esse ministério da nova aliança. Mas nós sabemos também que muitos judaizantes, muitos judeus passaram a viver a vida da igreja em Jerusalém. E aí trouxe certos costumes para a igreja de Jerusalém, então meio que travou o trabalhar do Espírito ali. Então, sem muita liberdade ali, o Espírito então, de uma maneira soberana, cria uma situação onde muitos são dispersos por meio da perseguição, em Atos 8, e aí o Evangelho chega até Antioquia. Né? E nesse interim, em Atos capítulo 9, o Senhor levanta Paulo. Né? E em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor mostra então que Paulo para ele é um instrumento escolhido para levar o seu nome aos gentios. Então agora esse ministério estava sobre o encabeçamento, sobre a liderança de Paulo. E aí Paulo começa o seu ministério, e aí nós sabemos que Paulo teve muitas revelações profundas. Em 2 Coríntios capítulo 12 ele mostra, arrebatado do terceiro céu, ao paraíso, viu palavras inefáveis. Então ele viu muito, ou praticamente tudo, da economia de Deus. Tinha muito conhecimento, muita revelação. E infelizmente os homens que passaram a ouvir isso que Paulo falava, eles tomavam para, não na esfera do espírito, mas na esfera da mente, para poder então discutir opiniões, arrazoar na mente, enfim. Todo esse conhecimento então foi se perdendo na esfera da mente. Por isso que Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4, que Timóteo deveria demonstrar certas pessoas que estavam se ocupando com fábulas e genealogias sem fim e não promoviam o serviço de Deus na fé. Serviço ali é a economia de Deus na fé. Então todo esse conhecimento que Paulo tinha estava sendo usado para discutir doutrinas e conhecimento e não para, usando a fé, usando o Espírito, levar adiante a vontade de Deus. E aí então, após isso, Deus chama João, né? João quando sai do exílio em Patmos, o Senhor então levanta João com esse encargo desse ministério de trazer todo esse conhecimento, toda essa revelação que Paulo teve para o campo do Espírito e ajudar os irmãos então a praticar isso. Dizem a história e os relatos que João, quando saiu de Patmos, ele foi para Éfeso e ali então ele ajudou aquela igreja a praticar tudo aquilo que Paulo tinha falado. Então, esse ministério de João é um ministério essencial. É um ministério que vai permanecer até a volta do Senhor. Em João capítulo 21, onde há aquele diálogo entre o Senhor Jesus e Pedro, e de certa forma o Senhor está repreendendo Pedro ali, perguntando para ele se o amava mais do que os outros irmãos, mais do que aquelas outras coisas. Enfim, nesse diálogo, João acompanha Jesus e Pedro, e em dado momento Pedro questiona, e quanto a este? Apontando para João. Ou seja, o Senhor está falando tudo isso para mim, mas e este? Aí o Senhor fala, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue. Então se tornou corrente entre os discípulos que João não morreria. Mas quando o Senhor falou, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, Jesus não estava falando da pessoa de João, ele estava falando do ministério de João. Então o ministério de João, esse ministério de espírito e vida, é um ministério que vai permanecer até a volta do Senhor. Por quê? Porque é um ministério que nos ajuda a tomar toda a revelação da economia de Deus, todo falar de Deus para os seus servos no campo do Espírito. Então é esse ministério que nós seguimos e praticamos. É o ministério de João, é o ministério de Espírito e Vida, o ministério da nova aliança, onde nós somos ajudados a receber a revelação de Deus no campo do Espírito e não na mente para discutir opiniões. Nós não somos daqueles que discutem opiniões, debates bíblicos, nós não temos esse costume. Nós somos aqueles que recebem a revelação e então exercitam o Espírito para praticar o que o Senhor falou. E por que é importante esse ministério de João? Nós temos visto que o livro de João é um dos mais profundos, se não o mais profundo de toda a Bíblia. O irmão Pedro tem falado muito sobre os capítulos, principalmente 14, 15, 16 e 17, que é Deus então
por meio desse ministério, está santificando o homem para levar, para inserir esse homem em Deus, nele mesmo. Deus está convidando o homem para participar dessa unidade orgânica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mediante a glorificação. Então, amados irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor está nos santificando através desse ministério para nos inserir nele mesmo, mediante a glorificação. Por isso, então, esse ministério é tão importante. Bom, isso aqui, trazendo esse fundamento que o Alimento Diário trouxe, aí eu quero entrar agora na Igreja dos Primogênitos. E eu vou só citar alguns pontos, tá, que eu anotei aqui e eu considero talvez mais salutar trazer isso aqui para vocês, tá bom? Acredito que todo mundo está lendo o Alimento Diário, então nossa intenção aqui não é dar uma mensagem, não é cobrir todo o Alimento Diário, mas é tocar em alguns pontos. Então, a Igreja dos Primogênitos está lá em Hebreus 12, 23. Muito bem. E aí, o que é ser um primogênito? Nós sabemos que o primogênito é o primeiro filho de uma família. E em Deuteronômio capítulo 21, 17, Deuteronômio 21, 17, diz que o primeiro filho, o primogênito, ele teria uma porção dobrada, ou seja, ele teria uma bênção dobrada. Então ele receberia bênção mais do que os seus irmãos. Né? Então olha só, nós somos a igreja dos primogênitos. Então essa palavra é para nós. Nós somos aqueles que Deus tem abençoado de maneira abundante. Você sente ou não abençoado, amado irmão? Eu me sinto muito abençoado. Mesmo em meio a crises como essa que estamos passando, nós somos muito abençoados. O Senhor está cuidando de nós. Então, esse primogênito, ele tinha esse direito de receber essas bênçãos dobradas. E assim como nós temos direito de desfrutar daquilo que o Senhor é, das bênçãos que o Senhor tem. Nós temos direito de servir o Senhor na sua igreja. Temos direito de orar, de buscar o Senhor. Temos liberdade na vida da igreja para exercitar o nosso espírito, servir o Senhor, pregar o Evangelho. Amados irmãos, isso é bênção de Deus. Mas o inimigo de Deus não vai ficar tranquilo esperando que nós, simplesmente olhando nós, desfrutarmos toda essa bênção. Ele então vai criar seus meios para roubar de nós esse direito de primogenitura. Aí eu trago aqui 3 exemplos que o Alimento Diário trouxe e eu quero pontuar aqui, aprofundando um pouquinho mais neles. O primeiro é Esaú. Né? Esaú era primogênito, mas em determinado momento ele desprezou a sua primogenitura. E no contexto do desprezo da sua primogenitura, nós temos alguns pontos. Primeiro, a Bíblia fala que ele era um perito caçador. Então provavelmente era um caçador, um excelente caçador. E aí Jacó era aquele que habitava em tendas, era pacato. Né? Então provavelmente toda vez que Esaú saía para caçar, ele trazia a sua caça. Mas um dia Jacó tinha cozinhado um prato de lentilha, ou um cozido vermelho, ou um repasto. A Bíblia usa esses 3 termos para o mesmo prato. E aí fala que ele estava esmorecido. Chegou do campo esmorecido. Esmorecido ali é cansado, exausto, afadigado. Talvez, eu acredito, que talvez ele possa não ter matado nada naquele dia. E aí entra o fracasso. Então, irmãos, muitas vezes nós sentimos assim. O mundo ele é assim. Ele quer nos oprimir, quer nos levar ao cansaço extremo, né? Quer nos levar a fracassar, colocando padrões muito elevados, e nós tentamos buscar esses padrões, não conseguimos, fracassamos, aí sentimos desanimados, a fadiga do dia a dia mesmo, as tarefas do dia a dia. Nossos dias ficam tão ocupados que nós não temos tempo para poder buscar o Senhor, até mesmo orar, estamos cansados demais. E aí isso é perigoso. Foi nesse momento que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Então, a primeira porção que eu trago aqui de perder a primogenitura, de perigo de perder a primogenitura, está ligado aos afazeres do dia a dia, ao sistema mesmo do dia a dia, do mundo que nos impõe. Então, esse cansaço, toda essa fadiga, esse esmorecimento pode fazer com que nós percamos, então, ou trocamos o nosso direito de primogenitura, o direito de desfrutar do Senhor, o direito de desfrutar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem. Nós trocamos por trabalho, por isso, por aquilo, por projetos e tal. E às vezes quando vamos buscar nós não temos mais força para isso. Então isso é um grande alerta para nós.
né? Lá em Hebreus, capítulo 12, fala que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento, mas não mais conseguiu alcançar. Então, se nós temos vivido nessa situação de não valorizar a primogenitura, amados irmãos, vamos nos arrepender o quanto antes, vamos nos voltar para o Senhor, para que não aconteça como Esaú chega ao momento de buscar com lágrimas o arrependimento e não encontrar. Muito bom. Isso é em Hebreus 12, 16 e 17, que ele buscou com arrependimento. Outro ponto que eu trago é Judas. Judas, ele tinha todo o direito de desfrutar daquilo que o Senhor era. Ele era um dos 12, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele tinha o direito de desfrutar da pessoa do Senhor, das bênçãos do Senhor. Tudo que o Senhor falava, ele estava ali. Mas, irmãos, ele vendeu o seu direito. Ele vendeu, em Mateus 27, fala aqui, 27, 14 e 15, que ele vendeu, ele entregou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, aqui está alguém que nós podemos aplicar, que vendeu o direito de primogenitura, uma vez que o direito de primogenitura é desfrutar da bênção dobrada. Então, ele vendeu o seu direito. E aqui, então, o segundo item, que também nós vamos ter um alerta, é quanto à busca pelas riquezas materiais. A busca desenfreada pelo sucesso, amar o dinheiro, amar os bens materiais. Irmãos, a nossa herança não é nessa terra. A nossa herança é nos céus. Se a busca pelo dinheiro, a busca por um nível, um patamar de vida melhor, mais elevado, tem me tirado da presença do Senhor, tem roubado ou feito com que eu tenha trocado essas 30 moedas, essa busca pela vida, uma vida melhor, se essa busca pela vida melhor exige uma troca, e nessa troca, o objeto de troca é o Senhor Jesus, nós não podemos cair também nessa situação. Então, o segundo alerta é quanto às riquezas materiais. E o terceiro alerta que eu trago para os irmãos é o pecado de Rúben. Em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, Rúben era contado como, diz ali que ele era o primogênito de Jacó, e realmente ele era, mas ele perdeu a primogenitura porque ele então profanou o leito do seu pai, não é? E aí lá em Gênesis, capítulo 35, 22, capítulo 35, 22, diz que ele então tomou Bila, concubina do seu pai, e se deitou com ela, né? Então ele deitou com a mulher do seu pai. Então, o terceiro item que rouba, que tira de nós a primogenitura é o pecado. E aí toda a natureza de pecado, pecados da carne, né? Então não vale a pena, irmãos, nós trocarmos momentos de prazer pelo direito da primogenitura. Não vale a pena nós trocarmos a primogenitura por prazeres transitórios do pecado. Então também fica um alerta para nós. Se temos vivido nessa situação, vamos nos arrepender. Então veja só, 3 itens que o inimigo pode usar para roubar a nossa primogenitura, além de muitos outros, mas o que foi falado hoje, foi falado nessa semana do Alimento Diário. Esaú, as coisas corriqueiras do dia a dia. Judas, a busca desenfreada pelo dinheiro, pelo sucesso profissional e por aí vai. Rúben, pecado. E aí, eu quero trazer também pontos positivos. Jacó é um ponto positivo. Não vamos ater as artimanhas que ele usou, mas ele amou a primogenitura. Ele amou a primogenitura. Ele buscou a primogenitura, ele valorizou a primogenitura. Ele amava, ele queria aquilo para si. Nós devemos ter um espírito nesse sentido de amar e valorizar a primogenitura. E também os 11 apóstolos. Embora Judas vendeu, mas os 11 permaneceram com o Senhor. Eles escolheram seguir o Senhor, andar pela porta estreita, tomar cruz. E agora, os 3 aspectos que é mostrado da primogenitura, os 3 aspectos correspondentes à primogenitura. O que a primogenitura nos dá direito? Primeiro, porção dobrada do Espírito, porção dobrada da terra. Desculpa, porção dobrada da terra. Né? A tribo de Efraim e Manassés recebeu essa porção dobrada da terra. Né? O Rúben era o primogênito, Simeão era o segundo, eles também não receberam. E depois nós sabemos que essa primogenitura caiu
tanto para José, depois para Judá, em alguns aspectos. Para José, essa primogenitura caiu a porção dobrada da terra, mas quem desfrutou da porção dobrada da terra foram seus filhos Efraim e Manassés. Recaiu sobre eles. Né? Em Gênesis 48, versículo 5, nós vemos Jacó admitindo Efraim e Manassés para dentro da sua família, como se fosse filho dele. Né? Tanto é que as 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Mas Efraim e Manassés não eram filhos de Jacó, mas eles estão nas 12 tribos de Israel. Por quê? Porque nesse momento, quando Jacó estava dormindo ali, ele então admitiu, ele abençoou José e os seus filhos e admitiu Manassés e Efraim para dentro da sua genealogia. E aí então eles receberam a porção dobrada de terra. Segundo aspecto é a realeza. A realeza está ligado à tribo de Judá. Judá recebeu esse aspecto da primogenitura no que diz respeito à realeza, está ligado ao governo, né? Dele descenderam os vários reis, né? Davi, Salomão e o próprio Senhor Jesus. E o terceiro aspecto é o sacerdócio, que recaiu sobre Levi. Levi recebeu o direito de servir a Deus. Né? Ali foi dado para ele o direito de servir a Deus no tabernáculo. Né? Então, olha só, primogenitura, porção dobrada de terra, realeza e o direito de servir a Deus. Tudo isso é nosso, amado. Tudo isso é seu e é meu, por direito. Nós temos o direito de servir ao Senhor. Nós temos o direito de reinar com o Senhor, que é a tribo da realeza. Nós temos direito à porção dobrada dessa herança. E aí eu posso inferir aqui essa porção dobrada de escolhidos e chamados. Os escolhidos, os chamados herdarão a Nova Jerusalém, a eternidade. Os escolhidos, além da Nova Jerusalém, herdarão o reino. Então porção dobrada, reino e a eternidade, a Nova Jerusalém. Tudo isso é para nós. Né? E eu quero tocar nesse ponto do sacerdócio de Levi, porque para mim traz uma profunda lição espiritual. Levi ganhou o direito, no que diz respeito à primogenitura, no que diz respeito a servir ao Senhor, como sacerdote, naquele episódio triste do bezerro de ouro, que está lá em Gênesis 33. Depois que Moisés desceu do monte e viu toda aquela situação, Moisés muito indignado, irado, ele então disse para o povo, ó, quem é do Senhor, passe para cá. Estava todo aquele ambiente de idolatria, ele então fez um chamado, quem escolhe o Senhor, passe para cá. E aí a tribo de Levi, nesse momento, escolheu passar para o lado passar para o lado que Moisés tinha falado. E aí a ordem foi para matar os que ficaram do lado de lá. Por que isso? Moisés usa o termo, para que hoje vos consagrareis ao Senhor e recebereis dele bênção. Então, olha só, passar para o lado de cá está ligado à consagração. Estava toda uma esfera contaminada. Quando Levi passou para o lado de cá, eles estavam se consagrando ao Senhor. Mas não somente isso, eles tinham que matar os que ficaram do lado de lá. Então veja, com certeza Levi, a tribo de Levi teve que matar pessoas do lado de lá que eles amavam. Mas esse era o preço da consagração. Amado irmão e amada irmã, a consagração exige esse preço. Muitas vezes nós temos coisas que nós amamos, mas que nos impede de nos consagrar ao Senhor, nos impede de servir ao Senhor como um primogênito. Então, a consagração exige que você sacrifique aquilo que você até mesmo ama, mas te impede de servir ao Senhor como um primogênito. Esse é o preço da consagração. Não podemos viver uma vida misturada e querer servir o Senhor. Vai chegar um momento que nós temos que fazer uma escolha. Então qual é o preço da consagração? É sacrificar aquilo que nós amamos, mas que nos impede de consagrar ao Senhor. Correto? Então não escolha ficar com aquilo que você ama em detrimento ao servir ao Senhor. Sacrifica o que você pode até amar, mas escolha servir ao Senhor. Isso é a atitude de um primogênito. Amém? Bom, e aí, para concluir, o mais importante é nós vivermos no Espírito. Precisamos aprender a viver no Espírito, exercitar o nosso Espírito, não usar a palavra no campo da mente e valorizar, irmãos, essa palavra que nós temos. Para concluir, eu quero ler Hebreus capítulo 12, onde eu mencionei, no versículo 22 e 23, diz assim: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e
incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui fala a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, fala que o nome de Rúben não entrou na genealogia porque ele cometeu aquele pecado e foi tirado a sua primogenitura. Não entrou na genealogia. E aqui fala a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, escrita. Irmãos, nós precisamos valorizar a nossa lei de primogenitura, valorizar o ambiente que nós estamos, a vida da igreja, valorizar o nosso direito de servir ao Senhor, de amar o Senhor, nos entregar ao Senhor, de escolher o Senhor, para que naquele dia, quando o Senhor fazer a chamada dos vencedores, o seu nome e o meu nome esteja lá. Que o nosso nome permaneça na genealogia do Senhor Jesus. Que o nosso nome permaneça na lista daqueles que serão vencedores. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe nesses dias, guarde o nosso lar, guarde a nossa casa, e nós então encorajamos os irmãos a continuar desfrutando dessa palavra. Espero que eu tenha ajudado os irmãos, alguns pontos só que trouxemos aqui para os irmãos, mas espero que tenha contribuído para os irmãos poderem entrar um pouco mais na palavra do alimento diário essa semana. Amém? Não vamos ficar no meio do caminho, não vamos nos distrair, vendendo nossa primogenitura, vamos perseverar até o fim. Quero agora fazer uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, mesmo em meio a uma crise que nós enfrentamos, mesmo em meio a essa pandemia que tem trazido Senhor, ansiedade, sofrimento, percas irreparáveis. Senhor, nós queremos olhar para Ti, não queremos olhar para a força de toda essa pandemia, nós queremos olhar para o Senhor. Não nos deixe afundar no meio do caminho, não nos permita naufragar na fé. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, esteja com a Tua mão poderosa nos protegendo e também abençoa cada lar, supre os irmãos. Senhor, guarda eles do mal, supre as suas necessidades físicas, espirituais, também guarda o psicológico dos irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós colocamos todas as famílias da igreja diante de Ti. E também que os céus estejam abertos em cima de cada casa, de cada família, para que todas as vezes que eles irem diante do Seu trono, Senhor, o Senhor possa abrir os céus e suprir graça e misericórdia em ocasião oportuna. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos e nós te amamos. Amém. Jesus é o Senhor.